Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática. Na verdade, dando início a mais uma playlist de matemática. Vamos começar agora um projeto de aulas para o 6º ano. E na nossa aula de introdução, nós vamos falar a respeito dos números naturais e das suas funções aí no nosso dia a dia. Então nós vamos começar relembrando, o que são, quem são os números naturais e vamos depois falar a respeito de suas funções. Aonde nós usamos ele no nosso dia a dia? É com bastante frequência, é com pouca frequência? E qual é a função daquele número natural? Ele indica o quê? Uma contagem? Uma medida? O que mais será que ele pode ter de funções? Então é isso que nós vamos ver nessa aula. Não saia daí, tá? Bora estudar! Só, então vamos começar aí relembrando, o que são os números naturais, ou melhor dizendo, quem são eles. Como a gente viu aí no 5º ano, aliás, se você ainda não assistiu a minha playlist, as minhas aulas lá do 5º ano, está convidado a assistir, tá legal? Se inscrever no canal do professor, deixar seu joinha, um comentário bem legal. Vamos lá então. Bom, nós vimos lá no 5º ano que os números naturais nada mais é, ou são, que uma sequência de números. Então, é uma sequência numérica, beleza? Mas que sequência numérica é essa, professor? Bom, é a sequência numérica que começa no 0. Ah, sempre começa no 0? Sim, senhor, sempre começa no 0, tá? E ela vai aumentando de 1 em 1. Não pode ser de meio em meio, de 2 em 2, de 3 em 3. Não, é uma sequência numérica que começa no 0 e aumenta de 1 em 1. Então, após o 0 vem o número 1. Depois do 1 vem o número 2. Depois do 2, o 3, o 4, o 5. E assim por diante, tá? Ela nunca mais vai terminar. Porque a gente sempre consegue pegar mais um número após o último que tiver escrito. É só a gente pegar o próximo, aumentar 1. Beleza? Então, o 0, ele é o primeiro número natural que existe. E depois a gente tem uma infinidade de números naturais. Para representar essa infinidade, a gente usa esses 3 pontinhos aqui, as reticências, tá? Ela indica que a sequência nunca acaba, é uma sequência infinita de números naturais. Só para a gente falar, e não escrever. Após o 5, tem o 6, depois tem o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17, o 18 e assim vai. Beleza? Bom, então agora que a gente já relembrou quem são os números naturais, vamos falar um pouco das suas funções. No nosso dia a dia, a gente costuma usar bastante esses números naturais o tempo todo, A todo momento a gente está falando e estamos usando aí os números naturais, certo? Agora, é importante também que a gente perceba a função deles no nosso dia a dia, No contexto que a gente está usando esses números naturais, qual é a função que eles indicam? Bom, eu coloquei aqui 4 funções, tá? Os números naturais, eles podem ter a função de contar, fazer uma contagem, podem ter a função de uma ordem ou de uma posição, podem ter a função de um código ou ainda de uma medida. Agora complicou, hein, professor? Não estou entendendo por que tem tantas funções assim. É simples, olha só. Às vezes a gente usa e acaba nem percebendo, que estamos usando com essa finalidade. Vamos pegar um exemplo bem simples na sala de aula. Vamos pensar aqui no Joãozinho. O Joãozinho é um estudante aí, tá? Tá no 6º ano. Aí eu pergunto para ele, Joãozinho, quantos alunos tem na sua sala? Tem 20 alunos, professor. Bom, 20 alunos está indicando uma contagem, É a quantidade de alunos que tem na sala do Joãozinho. Então, esse número natural, 20, ele indica uma contagem. E se tivesse 23? A mesma coisa, Tem 23 alunos na sala do Joãozinho. Esse número 23 é o número natural que indica uma contagem. Beleza. Aí eu falo assim, Joãozinho, aonde você sentou ali na sala de aula? Ah, eu sentei na 3ª carteira. 3ª carteira. Olha só, a gente vai usar o número 3 para indicar a carteira que o Joãozinho sentou. Então, ele sentou na 3ª carteira da sala de aula de alguma fila lá, certo?
Bom, essa terceira carteira está indicando uma ordem, né? Tem a primeira carteira, a segunda, a terceira. Então, é uma ordem ou uma posição, certo? Então, o número 3 é um número natural que está indicando uma ordem ou uma posição. Aí eu falo assim, ô Joãozinho, só por curiosidade, que número que você calça, né? Qual é o número do seu calçado aí? Aí o Joãozinho responde, ó, eu calço, professor, 30. Então, ele usa aí um calçado número 30. Esse número 30, ele é um número natural também, né? Ele vai aparecer aqui na sequência dos números naturais. Só que ele está indicando um código, tá? O número 30, o número de um calçado, ele indica um código que está relacionado com o tamanho do pé da pessoa, certo? Aí fala assim, ô Joãozinho, você usa o número 30, né? Seu calçado é 30. Mas e o seu pé? Ele mede 30 também? Não, tá? Aqui no Brasil, né, a pessoa que calça o número 30 é porque tem um pé de aproximadamente 20 centímetros. Beleza? Aí esse 20 centímetros, ele indica uma medida. Então é um número natural, número 20, né? Que está sendo usado como uma medida. Então essas são algumas das funções, né, que a gente tem aí dos números naturais no nosso dia a dia. Eles podem, né, indicar uma contagem, podem indicar uma ordem ou posição, podem indicar um código ou ainda podem indicar uma medida. Deu para entender, gente? Eu vou colocar na sua tela aí uma imagem, tá? E ali na imagem vão ter vários números. Vamos tentar identificar o que cada um desses números naturais representam. Uma contagem, uma ordem, uma posição, um código ou uma medida. Vamos lá. Olha só, pessoal, nessa imagem que eu coloquei para vocês, vocês puderam identificar vários números naturais e vamos tentar agora colocar aí qual era a finalidade de cada um dos números naturais. Era uma contagem, né? Contagem, quantidade, uma medida, uma posição, ordem ou um código. Então falava assim, ó, primeiro a gente tinha a fala do menininho. Quero ir no primeiro banco do segundo vagão. Primeiro banco do segundo vagão. Primeiro banco indica, então, uma posição, né? É o primeiro banco do segundo vagão. Segundo vagão também indica aí uma posição, tá? Então, a gente tem dois números naturais que estão aí indicando uma posição, uma ordem. Depois a gente tem a fala do, acho que é o pai do garotinho, né? Ele fala assim, ó. Não posso esquecer, na volta tomaremos um ônibus da linha 570. A linha 570 vai ser um código, né? Então, quando a gente fala em linha 570, é o código da linha. Então, é um número natural sendo usado para indicar um código. Depois a gente tem ali, ó, as informações do trem do Corcovado, né? Duração da viagem, cerca de 20 minutos. 20 minutos é uma medida de tempo. Então, a gente tem aqui, ó, 20 minutos, o número 20 indicando aí uma medida de tempo. Também temos ali, ó, capacidade, 345 passageiros. 345 passageiros é uma contagem, está indicando a quantidade de pessoas que cabem, né, aí nesse trem, certo? Então, contagem, quantidade, 345 é um número natural que indica aí uma contagem. E nós temos ainda mais três informações ali, ó. Velocidade de saída, 15 km por hora. Então, velocidade é uma medida, certo? Velocidade de descida, 12 km por hora. Então, o número 12 mais um número natural que está indicando uma medida. Qual medida? A velocidade do trem. E ainda a gente tem ali, ó, massa do trem, cerca de 37 toneladas. Então, a gente tem aí, ó, o número 37, o número natural, que está indicando uma outra medida, uma medida de massa, né? A massa do trem de 37 toneladas. Então, deu para perceber numa simples imagem aí quantos números apareceram, quantas informações numéricas a gente tem e qual é a função de cada um desses números. Indicar uma contagem, um código, uma medida, uma posição. Beleza? Bom, vou colocar agora na sua tela um texto. Faça a leitura desse texto. Observem com atenção, né? Principalmente as informações numéricas que aparecem no texto. E vamos tentar colocar, né? Identificar qual é a função de cada um dos números naturais que aparecem nesse texto.
Só aí nesse primeiro exercício aí, a gente tinha um pequeno texto, né, uma pequena frase aí, falando assim, ó, meu nome é Amanda, tenho 11 anos, moro com meus pais e mais 3 irmãos. Caminho 200 metros para ir até a escola. Na sala de aula, eu sento na 4ª carteira da minha fileira e o CEP da rua onde eu moro é 0563100. Então, esse foi o nosso exercício. Ali apareceram várias informações numéricas, vários números naturais. E aí a gente tem que identificar qual é a função daquele número natural nesse pequeno texto que está aí. Bom, esse número 11 é a idade da Amanda, ela tem 11 anos. Então, ele está indicando aqui uma medida, né? Então, a função desse número natural 11 é para indicar uma medida de tempo, certo? É o tempo de vida da Amanda. Nós temos aí no texto 3 irmãos. O número 3 indica a quantidade de irmãos que ela tem, né? Então, está indicando aí uma contagem. A gente está contando quantos irmãos ela tem. Beleza? 200 metros é a distância da casa da Amanda até a escola. Esse número natural 200, ele está indicando uma medida também, certo? Uma medida de comprimento, né? É a distância, é o comprimento, a distância da casa da Amanda até a escola. 4ª carteira. Esse número 4 é um número natural que está indicando aí uma posição ou ordem, tanto faz aí a palavra que a gente quer usar. Certo? Então, está indicando aí a posição que a Amanda senta na fileira dela, na 4ª carteira. E esse último número aqui, ó, o CEP da rua onde a Amanda mora, 05631-000, é um número natural que indica um código, tá? Então, esse número aqui está indicando um código, certo? Aliás, CEP significa Código de Endereço Postal, né? Então, a gente está usando aqui uma abreviação. A letra C é de código, o E de endereço, P de postal, código de endereço postal, CEP, é um código, certo? Só, então essa foi a nossa primeira aula, onde a gente retomou aí o conceito, né? Quem são os números naturais, falamos um pouquinho da função desses números naturais no nosso dia a dia. Na próxima aula, nós vamos aprender, vamos nos aprofundar um pouco mais nos números naturais. Vamos tratá-lo como um conjunto de números, um conjunto numérico. Então não perca a próxima aula. Espero que tenham gostado dessa aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.